Tem uma música do Skank que diz: é improvável, é quase impossível amar alguém, viver feliz sem ter alguém para amar. Meio que quase uma imposição, quase uma obrigação. Esse ter alguém, viver a par, mais do que a realização de um sonho, é quase uma imposição. Sabe aquele só vou se você for? Não é um desejo, é quase uma obrigação. Todas as religiões, todos os credos, acreditando no Deus que for, acabam sacralizando o casamento. Para as pessoas viverem juntos para sempre, até a morte, para se reproduzirem, ainda que seja na tristeza, na doença ou na pobreza. Quase uma danação. Ou seja, as pessoas são obrigadas a casar. Se não encontrar alguém, se não tiver um par, se for uma mulher, coitada, ninguém quis. Sobrou, ficou para titia. Se for um menino, é gay. Não tem dúvida nenhuma, aquele esquisito que não quis casar, só pode ser gay. Além de haver esta obrigação de casar, não existe nem a liberdade de escolher com quem. Porque, necessariamente, sempre, para se ter um par, o homem tem que ser em tudo mais. Ele tem que ser mais alto, ele tem que ser mais velho, ele tem que ganhar mais, ele tem que saber mais, ele tem que ser mais culto, e o sinal menos fica sempre para a mulher. E claro que para cumprir aquele preceito do crescer e multiplicai-vos, um par tem que ser de sexos diferentes. A não ser por este motivo, confesso que eu não entendo qual é a justificativa de haver tanta rejeição, tanto ódio, tanta aversão, quando o amor das pessoas não se dirigem a pessoas do outro sexo. E família, escola, trabalho, vizinho, sociedade, todo mundo tem uma repulsa perversa com relação às uniões de pessoas do mesmo sexo. Esta repulsa é tão significativa que no Brasil, gente, a cada 28 horas, um homossexual é morto em função da sua identidade sexual ou de gênero. Este número não é oficial, porque o Estado não se preocupa em quantificar. É resultado de um trabalho, de uma ONG, que, pelas notícias do jornal, que todo mundo envia, para o Luiz Motti, ele foi contando. E os que não se contam? E eu falei em morte. Gente, e a lesão, a agressão, a discriminação? Tenho que contar para vocês, quando eu estive no shopping, no Rio de Janeiro, com meu quinto marido, porque eu gosto tanto, né? O maridos eu conto por número. E eu estava com um amigo gay, porque eu tinha ido fazer uma palestra, enfim. E eu encontrei uma loja maravilhosa, que não tinha na minha cidade. Eu disse, não, agora eu vou, sabe, experimentar umas roupitas aqui. E vocês vão fazer qualquer coisa, vão lá na praça de alimentação, tomar um refrigerante. Enfim. E eu, né, distraída na loja, quando eu vi, voltaram os dois. O meu marido da vez era um senhor, cabeça branca, professor. O outro menino chamava ele de professor, o tratava como tal. Uma cara meio estranha. Eu disse, não, ainda não terminei. Eu disse, não, mas nós vamos ficar aqui. Na saída, o marido chegou e disse assim, pela primeira vez eu entendi o porquê da tua luta. Sabe por que se dá uma movimentação? Eu disse, porque, eu disse assim, porque nós quase apanhamos na praça de alimentação, no shopping do Rio de Janeiro, tomando uma Coca-Cola. Um senhor e um jovem
um chamando o outro de professor. Ele disse, eu fiquei com medo. E por isso que nós viemos para cá. Gente, que mundo perverso é esse? Como é que nós conseguimos não conseguir conviver com o diferente? Esta invisibilidade que se condenam as pessoas que amam iguais tem um resultado horroroso. Imaginam que um casal do mesmo sexo, que vive junto durante muitos anos, quando morre, o patrimônio que foi construído juntos não fica para o parceiro. Ele não consegue, muitas vezes, nem entrar em casa depois do enterro. Fica com a roupa do corpo. E para onde vai esse patrimônio? Parentes. Parentes distantes, até primo é herdeiro. E primo todo mundo tem. E, muitas mais das vezes, esses parentes que sempre rejeitaram, que nunca conviveram com esta pessoa. Também, quando homossexuais têm filhos, gente homossexual tem filho, ou adota ou usa essas técnicas modernas de reprodução assistida. Essas crianças acabam sempre registradas ou adotadas por um. Aquele que vai e se candidata à adoção e não diz qual é a sua orientação sexual. Aí fica aquele joguinho de faz de conta que eu não sei. Só que o estudo que é feito não é feito com o companheiro ou a companheira daquele que vai adotar, ainda que tenha sido uma deliberação do par. Ou seja, não é bem feito. Depois, a criança vai morar numa casa onde já tem 2 pais ou tem 2 mães, só que só um é o pai ou a mãe. Essa criança não tem nada, não tem direito a ter o nome do outro, não tem direito a, se ele morrer, ganhar herança, se eles se separarem, ter direito a alimentos ou direito à visita. E se morre o adotante, essa criança não tem ninguém. Será que ela tem que voltar para um abrigo? Esta forma de tentar naturalizar as coisas, enfiando tudo para baixo do tapete para dentro do armário, gera isto. E eu fui a primeira mulher a ingressar na magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma guerra. É um horror a gente se sentir não bem-vinda, não quista, não desejada. E essa discriminação que eu vi para o ingresso da mulher, um poder, eu vi também nos julgamentos, nas leis, e abracei todos aqueles que a sociedade não dá voz nem vez, e a justiça faz de conta que não vê. Acabei me especializando em direito de família, porque é ali que tem a discriminação sempre contra a mulher, e fui abraçando muitas bandeiras. E, de uma forma surpreendente, me dei conta, trabalhando lá com as questões de família, que famílias de pessoas do mesmo sexo, eu nunca tinha trabalhado com nenhuma. Onde estavam? Não eram famílias. Eram vistas, e as suas questões trazidas ao judiciário eram jogadas para serem solvidas como uma sociedade, como se as pessoas fossem sócias e o patrimônio que amealhasse, enfim, se dividia à medida da participação efetiva de cada um. E como eram sócios, não eram parentes, quando um sócio morria, o outro só ficava com aquilo que comprovava. E como os sócios não são parentes, não ganham nada, nem pensão, nem herança, nem ficar residindo o direito real de habitação, nada.
Eu falei tanto, eu gritei tanto, eu me movimentei tanto, que a justiça começou a enxergar e a reconhecer direitos a esses vínculos, que eu até criei uma palavra nova. Homoafetividade, heteroafetividade. Para quê? Para mostrar que os relacionamentos não são da ordem da sexualidade, são da ordem da afetividade. Se há uma relação afetiva, há que se reconhecer as responsabilidades que daí decorrem. É quase a frase piegas do Saint-Exupéry. Você é responsável por quem cativas. E deste movimento, a justiça acabou trazendo o julgamento desses processos para serem julgados pelos juízes de família. Então, se começou a reconhecer que é família, então tem direito à herança, tem direito à pensão por morte, tem direito dos filhos que eles têm, ou que adotem, ou se qualifiquem para adoção, ser registrados no nome dos dois. É a única forma de, por exemplo, essa criança ter direito a ser inserida no plano de saúde do outro pai, viajar com o outro ou com a outra mãe. E os avanços foram tantos até que, no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo o direito ao casamento. No Brasil, homossexuais casam. Tá bem, seus filhos ainda não podem ser registrados no nome dos dois, a não ser que entre com uma ação na justiça. Mas direitos conquistados só por decisões judiciais é importante. Mas não é tudo. Nós precisamos mais. Nós precisamos de uma lei. Até porque lei tem caráter um pouco pedagógico. Está escrito na lei. E depois, assim, a justiça consegue conceder direitos. A justiça não consegue punir, criminalizar a homofobia, esses delitos de ódio que acontecem, que nós já, quando sai no jornal, já é uma notinha pequena de tão frequentes que são. Este avanço, no entanto, da justiça, que eu confesso que eu, no primeiro momento, acreditei, disse, bom, isso vai ficar de um número tão significativo, e eu já criei um site, e todas as decisões do Brasil, fui colocando lá dentro, e quando eu disse, não, sabe, com essa consolidação, o legislador vai acabar regulamentando, aprovando alguma legislação. 20 anos, projetos para concessão de algum tipo de direito tramitaram no nosso Congresso Nacional. Nenhum chegou a ser discutido, que dirá aprovado. Então, nós temos um imobilismo. O pior, nós temos uma rejeição quase assustadora, porque a presença desse fundamentalismo conservador está tomando conta da sociedade, dos meios de comunicação e, claro, que das nossas casas legislativas. Os únicos projetos que tramitam agora são para retirar os direitos que vêm sendo concedidos pela justiça. Bom, mas se fazer justiça foi o que me levou para dentro da magistratura, também foi o que me levou para fora da magistratura. E eu acabei me aposentando e abri o primeiro escritório no Brasil que botou na placa, no cartãozinho de visita. Eu tenho uma porta aberta. Eu trabalho com direito homoafetivo. Porque eles têm as portas fechadas, não têm direitos na lei, é registrado por todo mundo. Como é que vão saber, primeiro, cara, que pode buscar algum direito e saber em que portas vão bater? Eu abri uma porta. Fiz mais. Fui à Ordem dos Advogados. No dia que recebi a minha carteira, disse, quero que sejam criadas comissões de diversidade sexual para os advogados se capacitarem para trabalhar com este, que eu acho um novo ramo do direito. Consegui a criação de uma comissão nacional. Então, eu sou a presidente da Comissão Nacional da Diversidade Sexual. Já criei umas 300 comissões do Brasil afora e
fizemos uma comissão científica que elaborou um projeto de um estatuto da diversidade sexual, junto com as comissões, junto com os movimentos sociais, trazendo para dentro deste projeto tudo que a justiça vai bem definindo e também transformando a homofobia em crime. Mas como fazer um projeto desses avançar? Entregar para quem? Vai adiantar? Até hoje nunca adiantou. Então, de uma maneira, confesso que delirante, as comissões resolveram, vamos apresentá-lo por iniciativa popular. Se a lei da ficha limpa no Brasil passou assim, acho que vai ser mais fácil, porque isso aqui é uma questão de cidadania. E começamos nessa louca busca de adesões. Para este projeto, precisa ter, no mínimo, 1% de adesões de eleitores. Isso significa quase 1,5 milhão. Um número muito perverso, muito grande. Mas eu, como sou uma pessoa otimista, achei que isso seria fácil. Não é. A dificuldade que as pessoas têm de sofrerem a dor do outro, se colocarem no lugar do outro, ver que este é um movimento de cidadania e que todos precisam aderir. Porque, afinal de contas, todo mundo é diferente. Ninguém, por isto, é desigual. Isso nós estamos em busca de cidadania num país que se diz democrático de direito. Nós precisamos mudar. E se eu comecei com uma música, também vou acabar com Caetano Veloso. Toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor vale amar. Obrigada.